Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Axis. Meu nome é Marcos Dias. Nesta aula aqui vamos dar continuidade, então, aonde nós paramos nossa última aula. Bom, nós criamos aqui uma tabela, né? Demos o nome de clientes, cadastramos aqui algumas coisas e dela surgiu o formulário aqui. Bacana, legal. Bom, o que eu vou fazer então? Vamos entrar no modo designer da tabela, então botão direito em cima, aqui ó, modo designer. Aqui no modo designer, então, galera, temos aqui as duas chaves primárias, né, tanto o CPF como o código do cliente lá que está em numeração automática. Nós criamos aí nas aulas anteriores. Aqui eu vou acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, vou acrescentar aqui a sigla OBS, né, e vou deixar isso aqui como memorando. Vou acrescentar mais uma coisinha aqui, então. Vou acrescentar aqui anexo, tá? E anexo, eu vou mudar isso aqui também, vou deixar como anexo. Nós vamos ver o que é o memorando e o que é o anexo na prática, beleza? Então eu vou mudar isso aqui, vou salvar, né? Mudança lá em cima, colocar isso aqui em folha de dados. E aqui no canto, aqui então, surgiu o anexo. Note que quando eu abro aqui o formulário, esses campos que eu aumentei agora, que eu criei agora, não é posto aqui. Isso some. Então o que eu vou fazer? Vou ter que fechar isso aqui, se eu quiser. Eu posso entrar no modo designer, acrescentar. E é exatamente isso que eu vou fazer então. Aqui no modo designer do meu formulário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar os campos que eu preciso. Vim aqui ó, em adicionar campos existentes, né? E agora aconteceu o seguinte, ele me mostrou aqui todos os campos, né, que eu tenho, inclusive o que eu acabei de criar. Dei 2 cliques aqui em anexo. Ele surgiu aqui, eu vou arrastar ele para cá. Vou aumentar um pouco assim. Vou colocar uma posição que me agrade aqui. O OBS eu também vou colocar. Só com o OBS eu vou colocar ele mais para baixo. Então, bom, deixei do jeito que eu quis. Vou voltar isso aqui para o modo formulário. E note que está aqui, ó, no formato que eu deixei. Então, o anexo, o que é? O nome já diz tudo, anexo, para mim anexar arquivos. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui no cantinho a opção de gerenciar anexos. E é isso que eu vou fazer. Ou eu poderia clicar com o botão direito em cima aqui do espaço e vir aqui embaixo, ó, gerenciar anexo, que dá no mesmo. Nesse caso, eu vou mandar adicionar algo, né, e vou anexar. Então, por exemplo, vou pegar algumas imagens aqui. Pegar alguma imagem legal, escolho uma imagem qualquer aqui. Vou dar um OK. Legal. E tá lá. Então, isso é bem interessante, né? Eu posso deixar arquivos anexados. Vale lembrar vocês que esse arquivo aqui não está exatamente dentro do Axis. O que o Axis fez em criar um anexo foi criar uma ponte entre o arquivo onde ele está e aqui. Então, se você for mandar, por exemplo, esse arquivo por e-mail, eu aconselho você a mandar o seu arquivo, né, o original lá, por exemplo, a foto, por e-mail também, e assim evitar erros, tá ok? O espaço OBS, nós deixamos em memorando lá, simplesmente para você colocar um texto. Então eu vou digitar aqui, legal, então eu poderia digitar um texto aqui, deixar algumas observações sobre a pessoa aqui. Feito isso, né, vou mandar salvar aqui, e note que os outros estão, o outro na verdade está em branco, e tudo mais. Então aqui por baixo eu posso ir para frente, para trás, criar um novo arquivo em branco, tudo mais por aqui, né? Mas eu também tenho a opção no modo designer, né? Aqui do meu formulário, eu tenho a opção de criar uns botões, é bem interessante isso. Então é isso que eu vou fazer agora. Aqui em designer nós temos aqui várias coisas, tá? Várias ferramentas aqui bem interessantes. Então eu vou clicar nesse cara aqui, no botão. E olha que interessante. Eu vou desenhar um botão aqui. Quando eu faço isso, ele abre o assistente. Agora, algo que você tem que saber é o seguinte. O assistente ele pode não abrir. Por que ele pode não abrir? Vou dar um cancelar aqui, um delete. Então, o que você tem que fazer? Caso ele não esteja funcionando, alguém vem aqui e desativou essa opção aqui, ó, usar assistente de controle. Então, eu vou clicar nele aqui só para desativar ele. E note que na hora que eu for criar agora o botão, olha o que vai acontecer. Ele não criou para mim um assistente, né? Fica tudo mais complicado.
Então vou dar um delete nisso aqui, vou ativar novamente a ferramenta. Aqui, ó, usar assistente de controle. Vou dar um clique nele e simplesmente agora eu vou pegar lá o botão, ferramenta botão aqui, vou desenhar um botão e note que agora apareceu o assistente. Então eu vou criar algumas coisas bem fáceis aqui. Por exemplo, assim, aqui eu tenho categoria e tenho ações. Nas categorias, então, eu tenho vários termos aqui para mim trabalhar. E aqui, do ladinho, eu tenho algumas opções prontas, né, para que eu possa utilizar. Estou trabalhando com botão, então o que eu quero fazer? Eu quero criar um botão que vá para o registro anterior, nesse caso. Então eu coloquei na opção aqui, registro anterior, né, e vou mandar avançar. Feito isso, eu tenho um cara chamado assim, ó, texto e imagem. Qual é a diferença de um para outro? Vamos ver isso na prática. Vou deixar a imagem aqui, por enquanto, e vou mandar avançar e dar um concluir. E note que ele trouxe uma imagem aqui de um desenho, né, indicando uma seta para ir para o anterior. Vou voltar no mesmo lugar agora. Vou pegar o botão novamente e vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui. E agora eu quero criar um novo. Então eu vou na outra opção aqui, operações de registro. E tem aqui, ó, adicionar novo registro. Vou mandar avançar. E nesse caso, eu não vou deixar aqui imagem, né? Eu vou deixar em texto. Então o texto aqui eu posso alterar ou deixar o mesmo. Nesse caso eu vou deixar o mesmo texto. Vou mandar avançar, vou dar um concluir. E a diferença de texto para imagem é exatamente isso. A imagem vai aparecer o desenho ali. E o texto vai aparecer exatamente o que você deixou marcado lá para que aparecesse como texto. Então tem aqui o texto. Beleza. Vou criar mais um botão agora, e esse botão é o seguinte, eu vou mandar ele para o registro, para o próximo registro. Então eu tenho aqui essa opção para o próximo registro, mandar avançar, vou deixar como imagem e vou dar um concluir. Olha que bacana. Deixar um aqui para fechar o formulário, né? Vou deixar ele como texto, avançar e concluir. Deixar um aqui para salvar registro. Vou deixar como texto, avançar e concluir. Beleza? Vamos ver na prática então como é que ficou. Vou voltar lá para o modo formulário. Então aqui eu tenho os botões que eu criei, né? Se eu quero adicionar um novo registro, basta eu clicar aqui agora. Quero ir para o anterior, para o próximo. Quero salvar o meu registro. Meu nome é Marcos Dias. Tchau, tchau.